A produção industrial aqui em São Paulo recuou 23,2% em abril, a maior queda desde o início da série histórica. Denise Campos e Toledo, claro que a gente sabe que a crise vai provocando estragos, mas era um tombo já esperado como esse? Era esperado, viu, Tiago? Porque a indústria travou de modo geral. Nós temos esse dado de São Paulo, que é o pior desde 2002, mas nós temos outros estados com dados ainda piores. Nós tivemos o Amazonas, por exemplo, com uma queda da produção de 46,5%, Ceará 33,9%, o Nordeste em geral queda de 29%, Paraná 28,7% e Bahia 24,7%. Chama atenção São Paulo pelo peso que tem no setor industrial de um modo geral. Agora, já se esperava um desempenho muito ruim. Nós tivemos, por exemplo, a indústria automobilística com queda de 90%, mais de 90% da produção em um mês, quase paralisação total, isso em decorrência do fechamento do comércio. Então, os canais de escoamento de mercadoria ficaram travados, a indústria interrompeu a atividade para não trabalhar com estoques muito altos, no caso de carros, por exemplo, agora em São Paulo, e nós tivemos na sexta-feira passada a reabertura de concessionárias. Por mais que se tenha canais de venda online, nem de longe chega próximo dos números que eram registrados antes da pandemia. Então, houve essa interrupção, uma trava total, ficou funcionando a área ligada à alimentação, a área ligada a serviços essenciais, até relacionados ao próprio combate à pandemia, produtos médicos, medicamentos, enfim. Agora é que a indústria começa a retomar com a flexibilização, mas ainda de uma forma muito lenta, porque a gente vê que os números do comércio, onde houve reabertura, ainda são muito inferiores aos registrados antes da pandemia. Então, a economia vai aos poucos e este segundo trimestre deve ser o pior deste ano, lembrando que a gente está acompanhando revisões para pior das projeções quanto ao tombo que a economia terá neste ano. O mercado financeiro já ampliou para quase 7%, o Banco Mundial anunciou ontem uma revisão da previsão de queda do PIB brasileiro este ano para 8%. E a indústria mesmo, de acordo com o mercado financeiro, deve ter um recuo de 5,35% agora em 2020. Isso foi o que mostrou o último relatório Focus de segunda-feira. Denise, o mercado tem dia de ajustes no exterior. Alguma reversão no otimismo ou continua? Olha, não é exatamente reversão do otimismo que o mercado está contando muito, uma reação rápida das várias economias. Tem os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos que indicam a possibilidade de uma recuperação em V de algumas economias. Se conta com um potencial aí de retomada da China, que é muito importante no comércio global, Europa também. O problema é que a gente vê essa avalanche de dados negativos, né? Não foi só a revisão da projeção do PIB brasileiro. Ontem o Banco Mundial também anunciou a previsão de um tombo da economia global de 5,2%, que seria uma queda mais ampla até do que a depressão dos anos 30. Então, o mercado tem de considerar esses números, mesmo com todo o otimismo em relação à reabertura, e o fato é que as bolsas vinham empolgadas demais. Então, hoje nós tivemos ainda na Ásia um movimento bastante positivo, com base nessa confiança quanto à reação que poderá vir mais à frente, mas aí dados mais negativos estão produzindo uma realização, especialmente nas bolsas europeias, futuro dos Estados Unidos também em queda. Agora, na Europa, as bolsas registram quedas entre 1% e até 2%. Então, é impacto mesmo, até porque por lá saiu o PIB da zona do euro, queda de 3,6% no primeiro trimestre. Então, esse é o dado real, mercado dividido entre os números que estão sendo contabilizados agora e projeções mais otimistas, mais à frente com a retomada. E o dólar aqui no Brasil acompanha mais ou menos esse movimento. Sobe agora 0,39%, cotação de venda do comercial em R$ 4,87.